Então, qual que seria uma solução aí para a gente descrever essas afirmações em formato de sentenças de primeira ordem, da lógica de primeira ordem? A primeira aqui eu quero dizer o seguinte: todo mundo gosta de si mesmo. Tá? Então, eu quero dizer que gosta de x,x. Estou reaproveitando o símbolo para dizer que o x e o x estão dos dois lados desse predicado gosta de. Então, quero dizer que todo mundo gosta de xx. Como que eu falo todo mundo? Para todo x. Então, eu vou quantificar as duas variáveis, as duas ocorrências de x com um quantificador universal. Então, todo mundo, para todo x, x gosta de x mesmo. Tá? Essa aqui é a leitura aqui. Como que eu faço a segunda aqui? Todo mundo gosta de todo mundo, exceto a si próprio. Tá? Então, eu vou fazer uma combinação aqui, tá? Eu vou dizer gosta de XY se não for a mesma pessoa XY. Como eu comentei, depois eu vou falar como que a gente trabalha com igualdade de um jeito melhor, tá? Mas seria o x não é igual a y, digamos assim, tá? Quer dizer, x gosta de y se x e y não for a mesma pessoa. Essa que é a lógica que eu quero representar. E isso é válido, e eu preciso quantificar isso daqui, para dizer que é para todo mundo. Então, para todo y e para todo x, eu preciso quantificar as duas ocorrências de variáveis. Quer dizer, qualquer instância de x que você pegar e qualquer instância de y que você pegar, x vai gostar de y somente se x e y não forem a mesma pessoa. Tá? Então, imagina que eu estou varrendo todas as pessoas como se tivesse duas instâncias aí diferentes e eu vou comparar cada um com cada um. Tá? E eu vou desse jeito aí afirmar que todo mundo gosta de todo mundo, exceto a si próprio, que é uma sociedade aí super altruísta, né? A primeira é a sociedade super egoísta, a segunda é super altruísta. E a terceira aqui existe uma pessoa da qual todos gostam. Que não existe, né? Falam que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então quem será esse cara aqui, né? Pode ser o Galvão Bueno, né? Todo mundo gosta. Então qual que seria a lógica? Gosta de XY. Quer dizer, X gosta do Y. Mas quem que é o X? O X é a pessoa que gosta. Então é todos. Não falei que é uma pessoa da qual todos gostam? Então seria aqui para todo X. Todos os X gostam desse tal de Y. E quem que é esse tal de Y aqui? É alguém. Existe alguém aqui. Ó. Existe um Y da qual para todo X, X gosta de Y. Certo? Então essa aqui é a forma de quantificar esses três exemplos aqui. Bom, algumas outras nomenclaturas aqui. Quando a gente tem uma fórmula atômica, a gente também chama de literal. Então, literal é uma fórmula atômica. Uma fórmula atômica positiva é chamada de literal positiva. Uma fórmula atômica negativa é chamada de literal negativo. E algumas vezes os literais são chamados de predicados. Quer dizer, fórmulas atômicas são predicados. Os símbolos conectivos aí a gente tem outras possibilidades de escrever. Então a gente tem a primeira linha aí, que é o que eu escrevi, né? Então, a negação, que é esse ângulo reto aí para baixo, E ou C e SSE. Tem aqui na segunda linha o til, que é a negação, o E seria o circunflexo, o O seria o circunflexo invertido aqui, um Vzinho, o C e o C somente C. O ponto de exclamação é negação, E comercial, OR, IF e IFF. E ali embaixo uma notação com união e com um símbolo diferente para o C e somente C. Aí. Então a gente tem outras formas de escrever esses símbolos conectivos. Também tem outra nomenclatura aqui que uma fórmula no formato negativo é chamada de negação. Então a gente tem uma negação, a gente está na verdade querendo dizer que tem uma fórmula cujo formato é uma negação de outra forma. Uma fórmula no formato E, quer dizer, W1 e W2, é chamada de conjunção. Então, o que é uma conjunção? É uma união, aí, uma junção de duas fórmulas através do conectivo E. O que é uma disjunção? É a junção de duas fórmulas através do OU. Uma condicional é W1C, W2. A bidirecional
desculpa, bicondicional é uma condição dupla, quer dizer, W1 sei somente ser W2. E em uma fórmula condicional, o W1 é o consequente e o W2 é o antecedente. O que é o consequente? É a consequência do fato, né? Quer dizer, se W2 for verdade, então W1 segue como consequência, tá? Então antecedente e consequente. É bem natural para a gente aí. O bicondicional, ambos são... Bom, agora a gente vai falar de cláusulas, que é uma palavra aí que às vezes a gente acaba usando na programação lógica. Uma cláusula, uma cláusula. O que é uma cláusula, tá? Na verdade, é um elemento da forma clausal. E a forma clausal é uma das muitas formas normais da linguagem, da lógica de primeira ordem. Tá? O que é forma normal? Uma forma de você escrever as fórmulas da lógica de primeira ordem. Tá? Qual é o objetivo da forma clausal, ou escrever em termos de cláusulas? É tornar a estrutura das sentenças mais regular e apropriada para automação. Tá? Essa é a ideia. Então, a gente vai escrever de um certo jeito para ficar mais fácil de automatizar. Lembra que no começo eu falei que não basta escrever em português natural, a gente tem que escrever de um jeito formal e de um jeito especial também, tá? Então essa aqui é a ideia da forma clausal. Então, qualquer sentença em lógica de primeira ordem pode ser convertida em forma clausal, tá? Isso é uma afirmação, né? Isso é um resultado, uma teoria que a gente pode assumir, certo? Sem perda de expressividade. E qual que é a forma clausal? Aqui no slide está mostrando, ó. A gente tem um prefixo universal, certo? Que é uma string de quantificadores universais, sempre universais, tá? Não tem quantificador existencial aqui. E a gente tem uma matriz, que é uma conjunção de fórmulas sem quantificadores, onde cada fórmula é uma disjunção de literais. Então vamos destrinchar aqui esse monte de coisa que eu falei aqui. Tá bom? Primeira coisa, que talvez você tenha percebido aí, é que o prefixo universal, deixa eu anotar, colocar no meu lousa aqui. O prefixo universal, vou fazer copiar o exemplo aqui. Para todo x, para todo y. É onde estão os quantificadores, certo? No prefixo. E é um prefixo chamado universal. Por quê? Porque não tem quantificador existencial. Só tem quantificador universal aqui. Então os quantificadores estão aqui. E eu estou dizendo que na matriz, que é essa disjunção, é conjunção de disjunções de literais sem quantificadores. Se você está acompanhando, qual que é a dúvida? Pô, cadê os quantificadores existenciais então? Eu estou dizendo que no prefixo universal só pode ter quantificador universal. E na matriz não pode ter nenhum quantificador. Então não sobra espaço para o quantificador existencial. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente vai ver que todas as fórmulas que tenham quantificador existencial podem ser convertidas para a forma clausal. E a forma clausal não tem quantificador existencial. Então dá para converter de uma forma a manter a mesma lógica, a mesma informação que está ali. Tá? Então essa aqui é a primeira observação aqui, quer dizer, os quantificadores existenciais não aparecem na forma clausal. Tá? Eles existem na lógica de primeira ordem, mas na forma clausal não tem quantificador existencial. Tá? Outra afirmação é o seguinte: a matriz ela é uma conjunção de fórmulas, onde cada fórmula é uma disjunção de literais. Então, o que quer dizer isso? O que é uma conjunção mesmo? Acabamos de ver isso. É a união de fórmula através do E. Então, vou ter uma fórmula E aqui, outra fórmula E aqui, outra fórmula E aqui. Nesse caso, vou ter 4 fórmulas aqui. Então, vou ter uma fórmula E, outra fórmula, E, outra fórmula, E, outra fórmula. Isso aqui é uma conjunção, certo? Acabei de falar isso aqui agora de pouco no vídeo. Conjunção é a união de fórmulas através do E. Onde cada fórmula é uma disjunção. Quer dizer que aqui dentro eu vou ter disjunções. Então, eu vou ter um OU aqui. No de baixo eu não vou ter um OU. Na verdade, o OU é opcional, tá? Mas quando eu tenho o OU, ele vai aparecer aqui. Então, eu vou ter aqui um OU. Aqui eu vou ter outras fórmulas, tá? Nesse exemplo não tem... Ah, não, aqui, desculpa, aqui embaixo tem um outro OU aqui.
Quer dizer, o ou é opcional, tá? Mas as fórmulas aqui que estão em amarelinho são todas elas literais ou disjunções de literais. Tá? E aí cada amarelinho vai ser um literal. Então no caso aqui eu vou ter um literal. Gosta de Carlos, ficou pequenininho aqui, X, ou não gosta de X lógica. Certo? Então são dois literais unidos aí pelo ou. Eu estou botando um parênteses a mais aqui para agrupar certinho. Aqui eu posso por outro parênteses. Então, gosta de Carlos lógica. Gosta de Roberto lógica e gosta de XY ou não ama XY. Então, são exemplos, tá? Para vocês entenderem o formato desse jeito de escrever cláusulas, tá? Então, quais são as cláusulas? As cláusulas vão aparecer depois. Essa é a forma clausal. Tá? Lembrando que a gente tem um prefixo universal que não tem quantificadores existenciais e tem todos os quantificadores universais necessários para que todas as variáveis fiquem amarradas. Então não pode ter variável não amarrada, porque aqui são sempre sentenças. Tá? E aqui do lado direito eu vou ter uma conjunção de fórmulas, onde cada fórmula é uma disjunção de literais ou só um literal sozinho. Certo? Então esse é o formato aí da forma clausal. Agora a gente vai simplificar um pouquinho mais ainda a nossa escrita. Existe uma propriedade aí, uma transformação válida na lógica da primeira ordem, que é o seguinte, para todo x, a e b, C e somente C, para todo x, a e para todo x, b. Tá, isso é como se fosse uma distributiva, que eu vou distribuir o quantificador aqui, isso continua válido, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Então, eu posso distribuir os quantificadores e de forma que, se eu tiver variáveis, por exemplo, aqui, ó, aqui aparece o y, certo? Aqui não aparece y, aqui não aparece y, aqui não aparece y. Mas o quantificador y aqui está em todo mundo. Quer dizer, eu consigo do prefixo universal colocar todos os quantificadores que eu preciso. Aí isso é permitido através dessa propriedade aqui dos quantificadores com conjunções. Tá? Como eu sei que o formato é sempre conjunções, a gente vai simplificar um pouco e vai transformar essa lista, né, dessa matriz em cláusulas completas. Tá? Então eu vou distribuir esse prefixo universal em relação a todas as fórmulas que estão ali, ó. Então vai ficar assim, ó, como está aqui embaixo, tá? Quer dizer, para todo x, que é o primeiro quantificador, gosta de Carlos x ou não gosta de x lógica. O segundo é gosta de Carlos lógica, o terceiro é gosta de Roberto lógica e o último é para todo x e para todo y, certo? Qual que é a diferença aqui? A diferença é que agora eu tenho um conjunto aqui, realmente. Aqui eu tinha uma única fórmula, que era uma combinação de outras fórmulas, e etc, etc. Agora eu tenho um conjunto. Por que eu estou trabalhando com conjunto? Porque eu sei que eles depois vão se combinar através de conjunções, e eu sei que os unificadores, os quantificadores universais, todos eles vão sair e vão ficar únicos lá na frente. Isso é válido. Tá? E aí eu tenho aqui então um conjunto com 4 elementos. Ó. Essas são as minhas sentenças implicitamente conjuntas. E essas são as minhas cláusulas. Tá? As minhas cláusulas são cada uma, né, desses elementos aqui do meu conjunto. Então, isso aqui é uma cláusula. Isso aqui é outra cláusula. Isso aqui é outra cláusula. Isso aqui é outra cláusula. Essa é uma forma que a gente usa para escrever e chamar... É um nome que a gente dá para esse tipo de forma, tá? Que são cláusulas. Além disso, a gente pode simplificar
omitindo os quantificadores. Por que eu posso omitir os quantificadores? Muito simples. Se eu sei que todos os quantificadores são universais e eles podem ser distribuídos para quem precisa, tá? Essa que é o resultado que a gente mostrou agora de pouco. Eu posso distribuir para quem precisa e todos eles são universais e todas as variáveis são amarradas, eu não preciso ficar escrevendo toda hora, todo x, todo y. Eu simplesmente assumo que cada vez que aparecer uma variável, ela é quantificada universalmente, sempre. Se eu fizer isso e ela é quantificada universalmente sempre, e isso pode ser feito, a gente não precisa ficar escrevendo os quantificadores. Tá? E toda vez que eu tiver um ou não, eu troco por um se, que é o antecedente e o consequente. Tá? Porque é a mesma lógica. Tá? Quando eu falo lá, no exemplo anterior aqui, ó, esse aqui, ó. Deixa eu anotar para vocês aqui. Quando eu tenho gosta de Carlos X ou não gosta de X lógica. Pensa um pouco no que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que se o X gosta de lógica, então Carlos gosta de X. Não tem outra forma de você ter instâncias de X aqui, ó. Quer dizer, ou o Carlos gosta da pessoa, vamos chamar X aqui de Maria. Ou o Carlos gosta de Maria, ou Maria não gosta de lógica. Uma das coisas vai ser verdade, nunca as duas vão ser verdade, certo? Porque eu estou dizendo uma negação ali. Então eu posso transformar a negação, o ou negado, num se, que funciona do mesmo jeito, é a mesma lógica. Quer dizer, o resultado é o mesmo. Tá? E a gente escreve sempre dessa forma para ficar uniforme. E a forma geral, né, desse modelo aí de cláusula é assim, uma série de condições aqui que seriam, na verdade, B1 ou B2 ou Bn, que é uma disjunção, né? C, A1, E, A2, E, blá, 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 AM. Quer dizer, uma conjunção de literais ali. Então eu tenho uma cabeça, C corpo, ou um consequente, C antecedente, onde a cabeça é uma disjunção de literais e o corpo é uma conjunção de literais. Certo? Na notação Prolog, é assim que a gente escreve. Tá? Só que a gente não coloca a cabeça separado por ou, e sim a gente repete a cabeça quando a gente precisa, tá? Então ficaria assim, ó, gosta de Carlos X, C gosta de X lógica. Quer dizer, que se X gosta de lógica, então Carlos gosta desse X aí. Quer dizer, o Carlos é um cara que gosta de todo mundo que gosta de lógica. Como ele, né? Porque ele gosta de lógica, tá ali na segunda cláusula ali, ó. Gosta de Carlos lógica. Gosta de Roberto lógica. Portanto, Carlos gosta do Roberto, porque ambos gostam de lógica e, na verdade, o Carlos gosta de quem gosta de lógica. E a última frase ali, talvez fique até um pouco mais claro. Se X ama Y, então X também gosta de Y. Então, eu estou dizendo que existe uma relação maior aí, né? Que é o ama. Beleza? Então, vamos agora fazer um exercício. Vamos tentar, de novo, dar uma olhada aqui no que eu quero representar e vamos tentar escrever essa afirmação aqui, essa relação, através de Prolog, através de cláusulas que são, lembrando, são sentenças, ou seja, todas as variáveis estão amarradas e elas estão todas do lado direito, no corpo ou no antecedente, uma conjunção de literais, na cabeça, uma disjunção de literais. Então dá uma pausa no vídeo aí e tenta fazer essa representação aqui, depois eu faço a solução aqui, ou algumas soluções conforme o entendimento da lógica aí. Bom, eu quero representar a seguinte frase: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então eu vou colocar aqui em verde o que eu estou entendendo como sendo predicado e as outras palavras em branco aqui, que na verdade não são tão importantes aqui no entendimento da lógica. Então, como é que eu posso representar aqui uma solução, né? Essa é a minha solução aqui, 1. Depois eu vou mostrar uma solução 2 aqui com um entendimento diferente. Tá? A lógica aqui pode ser entendida de dois jeitos, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu posso entender o seguinte: aqueles que veem a Deus,
aqueles que são puros de coração, eles verão a Deus. Portanto, quem vê a Deus é bem-aventurado. Portanto, bem-aventurados são esses puros de coração. Tá? Então, escrevendo em forma clausal, escrevendo em cláusulas para não ter dúvida de interpretação. E veja que aqui, quando você vai tentar explicar essa lógica para alguém, pode ser que você explique de um jeito que a pessoa não entenda. A hora que eu for escrever de um jeito formal, não vai ter dúvida. Tá? Então, a interpretação 1, ou a solução 1, seria assim, bem-aventurado X C puro de coração X. Essa é uma cláusula. E a segunda cláusula é: verá X Deus, verá de minúsculo aqui porque é um símbolo, é uma constante. C bem-aventurado X. Então, o que essa solução está dizendo? Qual que é a relação de antecedente e consequente? Puro de coração X é o antecedente, primeiro antecedente ali, Então, ele vai ser bem-aventurado. Tá? E quem é bem-aventurado verá a Deus. É a segunda consequência ali. Implicitamente, isso está se aplicando para todo mundo. Todos os X, isso vai acontecer. Então, se eu tiver algum X que é puro de coração, ele vai ser bem-aventurado. E se ele é bem-aventurado, ele verá a Deus. Tá? Essa é uma forma de entender essa lógica aqui. Uma segunda forma de entender, talvez você tenha pensado nessa aqui, é a seguinte. Se alguém é puro de coração... Opa, peraí que eu peguei uma letra menor aqui. Verá X Deus C puro de coração. Quer dizer, se algum X, se existe algum todos os X, todas as pessoas, vamos pensar assim, que são puros de coração, quer dizer, se X é puro de coração, então X verá a Deus. E se X verá a Deus, ele é bem-aventurado. Certo? Então essas são as duas formas de escrever aqui a minha frase. Tá? Veja como a interpretação fica menos ambígua. A relação lógica fica mais direta quando a gente escreve com a forma clausal ou quando a gente escreve em lógica de primeira ordem. Tá? E veja, tudo aqui que está escrito, eu estou lembrando, né? Eu estou usando a forma clausal, então está todos os quantificadores aqui universais, então é para todos os x. Tá? Depois a gente vai ver alguns exemplos aí talvez fique mais claro que dá para representar todos os quantificadores, inclusive os existenciais aí, nessa forma, basta você colocar de um jeito correto aí, no antecedente e no consequente. Bom, aqui é uma classificação de cláusulas para dar uma nomenclatura mais fácil de entender alguns exemplos aí, ou mesmo na leitura de alguns livros. Quando a gente tem um único literal positivo e 0 ou mais literais negativos, isso é uma cláusula definitiva, uma cláusula que define. Tá? Por exemplo, aí, feliz Carlos, ou não comendo Carlos biscoito, isso é uma cláusula definitiva. Quando a gente tem uma cláusula definitiva sem literais negativos, é chamada de cláusula unitária positiva. Então, estou dizendo feliz Carlos, Carlos é feliz independente do resto. Cláusula unitária negativa é a mesma coisa, só que com literal negativo. Então, não comendo Carlos biscoito. E uma cláusula indeterminada quando eu tenho dois literais positivos. Tá? É chamada de cláusula indeterminada justamente porque a gente não tem a certeza da correlação aí, ou da antecedente e da consequente. Tá? As cláusulas indeterminadas, quando a gente tem dois literais positivos, que ficariam aí conflitando com a consequência, aí, são chamadas também de cláusulas não Horn. Tá? Uma classificação que diz que aquelas cláusulas que são do tipo definitivas são chamadas cláusulas Horn. Então só tem dois jeitos de ser cláusula Horn.
ou tem um único literal no lado esquerdo, tá? Quer dizer, positivo, né? Então, gosta Bob truta, C gosta Bob peixe e peixe truta. Então, só tem um literal no lado esquerdo, só tem um literal positivo. Ou o lado direito está vazio, tá? Quer dizer, não tem antecedente aqui na minha relação entre eles, tá? Isso é importante, porque as cláusulas Horn são aquelas que podem ser usadas para você construir conhecimento de um jeito mais fácil de processar. Tá? Cláusulas não Horn são complicadas de você extrair e fazer inferência. Tá? Cláusulas unitárias positivas são também chamadas de afirmações ou fatos. Por quê? Porque só tem uma afirmação, um fato, né? Porque ela é unitária e positiva. As outras, quer dizer, quando a gente tem mais do que apenas o lado positivo, a gente tem condicionais ou regras ou relações, quer dizer, quando você tem, na verdade, uma dependência entre um fato e outro que vai ser derivado daquele fato. Tá? São chamados de condicionais ou regras ou relações. Uma cláusula negativa é chamada de consulta ou meta. A gente vai ver depois aí por que tem que ser negativa. Tá? Que é uma forma de você descobrir alguma coisa. Tá? E você usa a negação para você descobrir alguma coisa. Então, as chamadas de consultas ou metas. As cláusulas não negativas são um conjunto de cláusulas não negativas, ou seja, aquelas que são afirmações ou fatos, ou condicionais ou regras ou relações, são o nosso programa. Então a gente define um programa colocando afirmações, fatos e regras. Tá? Ou só fatos e regras. Isso é comum a gente ver em Prolog, né? Fatos e regras. São aquelas não negativas. É aquilo que a gente programa. E o conjunto de cláusulas cujos literais positivos compartilham o mesmo símbolo de predicado é chamado de definição ou procedimento. Quer dizer que eu tenho mais do que uma cláusula que tenha o mesmo símbolo de predicado. Tá? Que é como, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo perto aqui. O gosta de. O gosta de, eu tenho na verdade aqui 4 cláusulas, né? A primeira é uma cláusula que é uma condicional, é uma relação, por quê? Porque não é unitária, ela é positiva, mas não é unitária. Tá? A segunda é um fato, gosta de Kairos lógica. Por quê? Porque é unitária e é positiva. A terceira é gosta de Roberto lógica, é positiva e unitária, portanto é um fato também. E a última ali é uma relação ou uma regra ou um condicional, porque eu tenho um positivo e um negativo. O negativo aqui, só para lembrar, eu falei, né, sobre isso aqui. Só um minuto aqui, vou pegar uma canetinha aqui. Quando a gente tem o C literal, é a mesma coisa que colocar ou não gosta de blá blá blá, tá? Então isso aqui é a mesma coisa, né? O C é a mesma coisa que ou não. Por isso que eu estou colocando aí como negativa essas cláusulas, tá? Então isso aqui, ó, eu tenho 4 cláusulas que compartilham o mesmo símbolo de predicado. Qual que é o símbolo de predicado? É o predicado gosta de. Então esse conjunto de 4 cláusulas que tem o mesmo símbolo de predicado gosta de, eles são um único procedimento ou uma única definição. Certo? Então quando eu falar definição, é um conjunto de cláusulas que compartilham o mesmo símbolo de predicado. Nesta aula a gente viu alguns conceitos importantes aí, introdutórios sobre lógica de primeira ordem. Falei um pouco aí sobre algumas nomenclaturas importantes e o formato dos programas lógicos que segue o conceito de forma clausal. Então, quando a gente programa em Prolog e outras linguagens que usam lógica de primeira ordem, a gente trabalha com essas chamadas cláusulas. Tá? Que usa o conceito de sentença, que são fórmulas bem formadas, que têm os quantificadores, todos eles com as variáveis amarradas, como eu falei no vídeo. Certo? Então, a seguir a gente vai ver aí nas próximas aulas como que a gente trabalha com o Prolog, né? Exemplos de como que essas cláusulas todas são especificadas em programas do Prolog.